Pronto. Começou a gravação. Portanto, agora não se podem dizer palavrões, está bem? Ora bem, o ano passado já muitas pessoas me pediram, quando eu fiz um curso, a pedido das muitas pessoas, foi um curso específico sobre as parábolas de Jesus. Foi também assim durante uma semana. Muitas pessoas, bem, houve uma grande participação, mais de 100 pessoas, mas houve várias pessoas que disseram que não conseguiam por causa do horário, deste ou daquele motivo. E então pediam se não podia ser gravado. Chamaram a atenção que sim, pode ser gravado, mas é preciso atenção à questão da proteção de dados. Bom, mas também me disseram que se eu, no anúncio do curso, das conversas, avisar desde logo que elas são gravadas, pronto, isso só assiste e só permite que seja visto quem acede. Portanto, enfim, uma decisão de aceitação, digamos assim, de que seja gravado. Como dizia, o ano passado fizemos um curso sobre as parábolas de Jesus, a coisa correu mais ou menos bem, ao que parece, e este ano pediram para eu fazer mais alguma reflexão. E eu escolhi um tema aparentemente muito difícil e, ao mesmo tempo, extremamente simples, porque, bom, é o central da nossa fé. Nós temos uma crença religiosa, acreditamos em Deus, e eu resolvi ordenar umas tantas ideias, uns tantos pensamentos, umas tantas meditações sobre como eu acredito em Deus. E, portanto, é uma partilha de fé sobre realmente o centro da nossa vida. O centro da nossa vida. Ainda, embora isto seja uma coisa muito datada e pudesse não ficar na gravação, mas ainda ontem faleceu à noite uma grande cantora, né, cabo-verdiana e portuguesa, a Sara Tavares, e ela é imensas canções, ela tem uma espiritualidade muito curiosa, muito interessante. Em imensas canções ela se referia ao divino, ao transcendente, à luz que iluminava a vida dela, e em algumas canções ela era mesmo muito explícita e falava de Deus, e ela sabia com toda a fé que só Deus sabia o que acontecia dentro dela. Isto é a citação de uma letra mesmo de uma das suas canções. Ora bem, e portanto todos nós podemos partilhar um pouco aquilo em que acreditamos. Eu organizei esta reflexão, já agora dizer só mais uma coisa, a propósito das gravações que estamos a fazer. Elas vão ser colocadas, as gravações vão ser colocadas no site do ISTA. Eu estava aqui a querer partilhar a tela, mas não estou a conseguir. Só um momento. Peço imensa desculpa. Isso agora é que não dava jeito nenhum que não funcionasse, mas tem funcionado sempre, não sei porque é que... aqui sim, só um momentinho, por favor. E eu queria dizer-vos então onde é que aparecem, cá está, as gravações das sessões ficam disponíveis ou no próprio dia, ou no dia seguinte, porque a gravação, ao que parece, demora um pouco, portanto, ou no próprio dia ou no dia seguinte, ficam disponíveis no site do ISTA, do Instituto São Tomás de Aquino. E o site do ISTA é muito simples, é ista.pt. Portanto, basta colocar isto no motor de busca e já está. Ista.pt, aparece o site do Instituto São Tomás de Aquino e vai lá haver tem muita matéria, não é? Muita informação, mas vai lá aparecer, claro, portanto, a indicação de onde consultar a sessão, digamos assim, que fica gravado. Como vocês sabem, então agora começando já a conversa mais diretamente, como vocês sabem,
Eu, em geral, todas as minhas conversas, já seja em retiros, em conferências ou em aulas até, eu sempre me socorro do apoio de um PowerPoint. E, portanto, aqui também. E, portanto, eu vou conversando à medida que vou apresentando um ou outro slide, um ou outro diapositivo de um PowerPoint. Já agora, peço só duas coisas. Para quem realmente ainda não desligou o seu som, que o desligue, por favor, porque estou a ouvir interferências, isso depois complica muito. E já agora também alguém apenas que me diga que está a ver, que está tudo a funcionar e que está a ver o PowerPoint. O primeiro slide diz meditações sobre Deus. Pronto. Estamos a ver, sim, estamos a ver. Muito obrigado, muito obrigado. Então, vamos talvez pôr exatamente assim no. Portanto, como eu vos dizia, isto são partilha, digamos assim, e partilhas de fé sobre Deus. A primeira questão que nós nos podíamos colocar seria esta. Bom, mas falar sobre Deus, o que é que a gente pode dizer sobre Deus? E eu gostava de começar lembrando o que dizia São Tomás de Aquino, esse grande santo dominicano, que agora estamos em festas de celebração dos 700 anos e dos 750 anos, temos um grande jubileu, São Tomás, este ano e no próximo. Ele dizia, a uma certa altura, escreveu isto: a Deus nos unimos como um desconhecido. Isto acontece quando sabemos de Deus o que não é, ficando-nos totalmente desconhecido o que Deus é. É uma espécie de teologia negativa, digamos assim. São Tomás dizia, nós de Deus não sabemos muita coisa. Ele até chegava a dizer que da natureza de Deus sabemos tanto como os pagãos, ou seja, nada da natureza de Deus. Sabemos é o que Deus não é. Quer dizer, olhando para nós seres humanos e para aquilo imperfeito que nós somos, então sabemos o que Deus não é. Agora, exatamente sobre o que é a sua natureza, isso aí sabemos muito bem. Eu volto a pedir, liguem os seus microfones. Senão vamos ter aqui, se eu conseguisse apagar o som a todos de uma vez, mas creio que vai ser complicado. Então, depois também há uma carta de Paulo a Timóteo, onde ele diz, a uma certa altura, está a haver muito ruído, Deus é o Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum homem viu nem pode ver. Portanto, é aquela confissão de que Deus é verdadeiramente inacessível. Nunca ninguém o viu, nem pode ver. O próprio Jesus disse, nunca ninguém viu o Pai, a não ser o Filho. Então nós podíamos realmente perguntar-nos, o que é que podemos saber de Deus? O que é que nós podemos dizer de Deus? Não há claro, nós apenas podemos balbuciar algumas coisas e, portanto, é por isso que eu intitulei a estas conversas meditações. Claro que nós temos o dado da revelação, nós temos aquilo que a Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos diz. Já é bastante. Temos a nossa experiência pessoal, temos o testemunho de outros, temos o ensino da Igreja, a tradição. Mas nada disso nos resolve verdadeiramente o tema, a questão sobre a profundidade do mistério de Deus, não é? Portanto, nós balbuciamos algumas coisas. A minha convicção, a minha fé, mais de convicção, aquilo em que eu acredito, é que o Deus de Jesus é um Deus apetecível. É o subtítulo até destas conversas que eu tenho convosco, Meditações sobre Deus, um Deus apetecível. Nós sabemos que houve um contencioso muito grande, e ainda há, na cultura moderna, sobretudo ocidental, com a religião, e concretamente com o cristianismo. E eu penso que, havendo razões para todo esse contencioso, e penso que a própria Igreja deu motivos a que a cultura moderna se virasse contra ela e contra o cristianismo, a verdade é que é um mal-entendido. No meu ponto de vista, isso é resultado de mal-entendidos.
o Deus de Jesus, o Deus do prestígio, é um Deus extremamente apetecível. E, portanto, é um Deus que só facilitará, digamos assim, a vida do ser humano e a felicidade do ser humano. Este é o meu pensar e, portanto, é esta perspectiva que está na base de todas estas minhas conversas. O meu pensar é este é o meu sentir, é o meu testemunho. Deus é um sentido pleno para a minha vida, mas creio que, além disso, Deus pode ser uma resposta maravilhosa para todos os que procuram a felicidade, a alegria, o sentido da vida, e muitas vezes não o encontram. Por isso eu digo que é um Deus apetecível. Esta expressão, aliás, deixem-me dizer, não é este adjetivo, o apetecível, não foi propriamente uma invenção minha. Este título aparece num livro de um teólogo belga, André Foncion, que escreveu um livro, Dieu désirable. Dieu désirable. Um Deus desejável, e que eu traduzi mais por apetecível. Não é? Um Deus que é realmente, enfim, o que de melhor nos pode acontecer, não é? Claro que, e aí também, é claro que se pode ser feliz sem Deus. Nós conhecemos muitas pessoas com um sentido de vida muito bonito e que são ateias, agnósticas, que não acreditam em Deus. Portanto, é certo que se pode ter um belo sentido para a vida sem Deus. Contudo, eu digo, e é isso que eu partilho, a fé num Deus bom e amigo é um dom inestimável. A fé é um dom inestimável. Tecnicamente, a isto chama-se a graça. A fé é um dom da graça de Deus. Em linguagem mais corriqueira, poderíamos dizer assim, eu digo muitas vezes, é uma sorte. É uma sorte ter fé. É um dom inestimável, porque nos faz conhecer um pouco, viver um pouco com alguém que é realmente um companheiro fantástico para a nossa vida, que é o próprio. Bom, avançamos um pouco mais. O programa destas conversas, portanto, vou estar aqui 5 dias convosco, mais ou menos à volta de 50 minutos em cada uma das sessões. Hoje talvez um bocadinho mais, enfim, por causa destas introduções todas. Mas o programa é mais ou menos este. Como, aliás, estava no site, no e-mail que vos mandei, nos cartazes de divulgação. Hoje olharíamos um pouco para o grande dom de Deus que se manifesta na criação e na libertação. Amanhã olharíamos um pouco para a Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uma comunidade e é um Deus que não tem necessariamente que ser rival do ser humano, como os mestres da suspeita da nossa cultura moderna o acusaram. Não é? Num terceiro dia olharíamos para a omnipresença de Deus, Deus presente em todo lado, em todo momento. E isso para que possamos ter a alegria. Num quarto dia olharíamos para esse atributo de Deus que é a omnipotência. Deus é todo-poderoso, todo-poderoso, como estamos constantemente a dizer nas orações que aparecem nos missais, que aparecem nas missas, não é? Deus todo-poderoso. Simplesmente, a omnipotência de Deus manifesta-se essencialmente na misericórdia e no perdão, e não com armas na mão, digamos assim. Finalmente, no último dia, olharíamos para essa presença de Deus em nós e vivendo connosco, ao nosso lado, para nos servir e nos desafiar ao serviço. Lá fora? Portanto, este é o nosso programa e hoje, então, o nosso a primeira meditação sobre Deus seria o dom da criação e da libertação. Deus é criador e libertador. Estas duas características aparecem-nos muitas vezes associadas em muitos lugares da Bíblia. Deus, por um lado, criador e libertador. Quer dizer, Deus que concede, que oferece a criação ao ser humano, mas que não a abandona
a si mesma, a si própria, ao seu destino. Não, Deus que continua a acompanhar essa obra da criação através de uma presença libertadora do ser humano. Portanto, é o dom de Deus, a oferta de Deus na criação e no acompanhamento libertador do ser humano. Essas duas facetas, como eu digo, do dom divino, aparecem muitas vezes ligadas em textos bíblicos. Eu escolhi aqui apenas dois exemplos, podia escolher muitos outros, de dois salmos, o Salmo 19 e o Salmo 135. O primeiro diz, por exemplo, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Portanto, aqui está-se a falar da criação. Mas mais adiante, o Salmo diz, ó Senhor, meu refúgio e meu libertador. Esse Deus que tudo criou não abandona depois o objeto, digamos assim, da sua criação, continua a acompanhar a criação e o ser humano libertando. O Salmo 135 diz uma coisa parecida, com outras palavras. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra. Envia os relâmpagos que acompanham a chuva e comanda os ventos. Foi ele, até aqui, portanto, a afirmação do Deus Criador, não é? De tudo o que existe, do universo, de todos os elementos da criação. Mas logo em seguida continua. Foi ele que feriu os primogênitos do Egito, tanto dos homens como dos animais. Ele realizou em pleno Egito sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus conselheiros. Quer dizer, Deus foi o libertador do povo que vivia na escravidão do Egito. Portanto, criação, libertação, duas componentes, digamos assim, do grande dom, da grande oferta de Deus ao universo, ao mundo, ao ser humano. Olhemos para o primeiro deles, para a criação. A criação aparece-nos logo nas primeiras páginas da Bíblia com várias narrativas. Eu tenho aí os primeiros capítulos do Gênesis citados, o capítulo 1, 26 a 31, o capítulo 2, em vários lugares. No Gênesis aparecem-nos várias narrativas da criação. Aparecem-nos 3 narrativas criacionistas. Uma para o universo em geral e o mundo, embora os hebreus, na altura, e o testemunho da Bíblia, identificavam o mundo com o universo. O mundo não era apenas uma gota d'água do universo. Eles identificavam o mundo com o próprio universo, com a totalidade do universo. Portanto, há uma narrativa para a criação do universo e do mundo, e depois há 2 narrativas para a criação do ser humano, do homem e da mulher. Uma que nos aparece no capítulo 1 e outra que nos aparece no capítulo 2. Vamos olhar um pouco para nesta matéria, para aquilo que a Bíblia nos diz, embora a gente saiba, eu aqui estou apenas a recordar, e de forma mais ou menos organizada, ordenada, aquilo que a Bíblia nos diz acerca da criação. Para depois compreendermos um pouco, à luz também daquilo que hoje as ciências falam da criação, como compreender a nossa fé e como compreender ou compaginar a fé na afirmação bíblica e a fé no Deus Criador com aquilo que as ciências também nos oferecem como conhecimento. Bom, o que é que nos diz a Bíblia acerca da criação do universo? Portanto, para já a criação do universo e do mundo, essa primeira narrativa. A Bíblia diz-nos que o mundo foi criado por Deus em 7 dias. Melhor dito, em 6, porque ao 7º Deus descansou. E tudo foi criado com uma certa ordem, não é? A primeira coisa que a Bíblia diz que foi criada foi a luz do dia e a noite. Isto é muito interessante, nós começarmos já a reparar, não é? Ainda não havia sol, mas já havia dia e noite. Não é? Portanto, a Bíblia diz que a primeira coisa que foi criada foi a luz do dia e a noite. Depois foram as águas separadas.
eu peço, uma vez mais, peço que desliguem o vosso som, desliguem o vosso microfone, porque senão faz aqui muito ruído, estamos todos a falar ao mesmo tempo. Ou então que não digam nada. Se não conseguem desligar o microfone, olha, ponham um adesivo na boca, por favor, até ao fim da minha conversa. Depois então conversamos. Bom, muito obrigado. Então, em segundo lugar, depois de criar a luz do dia e da noite, Deus criou as águas. E as águas que estão separadas pelo céu. Há águas que estão acima do céu e águas que estão abaixo do céu. Para os hebreus, o céu era um teto. E, portanto, por cima do teto havia águas. E Deus, quando queria dar a chuva, abria buracos nesse teto e caía a água sobre a terra. Não é? Bom. Depois, Deus criou a terra e os mares. Quer dizer, da água que existia debaixo do céu, Deus pô-la nos determinados compartimentos e noutros terra. Água e terra. Portanto, os oceanos, os mares e os continentes, digamos assim. Depois Deus criou as ervas e as plantas. Só depois é que Deus criou as estrelas e os planetas do céu. Portanto, já tinha havido 3 dias com luz do dia, mas ainda não havia sol, não é? Devia ser, portanto, um holofote potentíssimo, não é? Bem, estou a chamar a atenção destas coisas porque, claro, depois a ciência vai ter outra linguagem. As ciências vão falar destas coisas de outra maneira. Não é? Depois das estrelas e dos planetas do céu, Deus criou as aves, os peixes, os animais da terra. E, finalmente, no último dia, no 6º dia, Deus criou o ser humano. Portanto, esta é a ordem pela qual a Bíblia fala da criação do universo e do mundo. Relativamente a isto, o que é que dizem as ciências? As ciências afirmam algo bastante diferente, não é? E até quem quiser ridicularizar um bocado a afirmação bíblica pode-se rir um bocado dessa afirmação. As ciências dizem que o mundo, o universo, não foi feito em 6 dias, mas é tudo fruto de milhões de anos. Não é? As ciências também mostram que o mundo não pode ser tomado pelo universo, não é? Quer dizer, o universo é imenso. O mundo é uma gota d'água, não é? No universo. Nós, mundo, somos um pequeno planeta metido num sistema solar, neste caso, que faz parte de uma galáxia e há inúmeras galáxias, quer dizer, portanto, nós não somos mais que um grão de areia no universo. Portanto, não podemos tomar o mundo pelo universo. Depois, as ciências também, se quisessem descer a pormenores, diriam, bom, a Bíblia não fala a verdade, porque realmente não há luz do dia sem primeiro haver sol. Ora, portanto, isso aí há qualquer coisa de errado. Também poderiam dizer assim, as plantas precisam do sol para a sua vivência, para a fotossíntese, não podia haver plantas antes de haver sol. Não é? Bom, depois também nós sabemos que o céu não é um teto e, portanto, não há águas por cima desse teto do céu e águas de baixo que seriam as que estavam aqui na Terra, nos oceanos, não é? Ora bem, portanto, parece haver uma certa incompatibilidade entre aquilo que é a afirmação bíblica e aquilo que dizem as ciências. Poderíamos entender enfim, esta aparente contradição? Pois, a resposta é relativamente simples. Né? A Bíblia, a afirmação da fé, tem uma determinada perspectiva. As ciências têm uma outra. São tentativas de respostas a perguntas diferentes. A fé, as religiões em geral, preocupam-se com o sentido das coisas, o sentido da vida, o porquê das coisas. As ciências estudam mais o como dos fenómenos, as relações de causa e efeito dos fenómenos. E, portanto, não devem ser postas nunca em concorrência as afirmações das crenças religiosas e das ciências, não é? Porque respondem a questões diferentes.
são perspectivas muito diferentes, não é? E, portanto, se a ciência prova como certa que a criação do universo se deu por uma explosão inicial, a que nós chamamos o Big Bang, se a ciência o prova, pois isso toda a gente tem que o aceitar. Quer dizer, se a ciência. Aliás, curiosamente, o Big Bang é uma teoria inventada por um padre, em 1929, o padre Jorge Lemaitre, portanto, um sacerdote católico, digamos assim. Ele é que inventou a teoria do Big Bang, já quase em princípios do século XX, um padre belga. Bom, portanto, estamos a ver, não tem que haver, nem pode haver mesmo contradição entre a fé e as afirmações da ciência. Portanto, se a ciência fala de que tudo tem origem num Big Bang, numa explosão inicial, a ciência é que tem que explicar muito bem como é, e a nós apenas nos compete aceitar tudo isso. Se a ciência nos diz tudo isto levou milhões de anos até hoje, pois a ciência é que sabe, não é a Bíblia que vai dar explicação sobre isso, não é? Então, como entender a afirmação bíblica? A afirmação bíblica é uma afirmação, digamos assim, olha, nós que o ano passado falámos muito das parábolas, digamos assim, esta afirmação bíblica é como que uma parábola, é como que uma forma poética, digamos assim, metafórica, de olhar para a criação. E, portanto, o que a Bíblia quer dizer, nós não podemos tomá-la à letra. Nós temos é que fazer a pergunta, o que é que isto quer dizer? Nós não temos que perguntar ao Gênesis, à Bíblia, é verdade ou é mentira o que aquilo diz? Não, não é isso que a gente tem que perguntar. O que temos que perguntar é o que é que isto quer dizer? O que é que isto quer significar? E neste caso, o que a Bíblia nos quer ensinar é que nós acreditamos que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Pode ser com Big Bangs ou sem Big Bangs, mas tudo vem de Deus. Deus é a origem da vida. Deus é o criador, digamos assim. É o único criador a partir do nada, ex nihilo, não é? Para usar a expressão clássica latina. E em relação ao ser humano, pois o que a Bíblia nos quer dizer é que o ser humano é o clímax da criação. Tudo é criado com uma certa ordem em função do ser humano. Em função do ser humano. E, portanto, também o ser humano tem origem em Deus, e o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, não é? Gênesis 1, 26, 27. No fim dos 6 dias da criação, é criado o ser humano como imagem e semelhança de Deus para continuar a obra da criação. Portanto, tudo foi criado em função desse clímax que é a criação do ser humano. Podia-se desenvolver mais toda esta matéria, vamos avançar. Em relação às narrativas criacionistas do ser humano, como digo, há duas. Uma mais modesta, digamos assim, mais humilde, que é esta que eu acabei de dizer. Deus, no 6º dia, criou o ser humano, homem e mulher os criou. E depois, no capítulo 2, há uma outra narrativa mais longa, mais anedótica, muito mais antiga. Curiosamente, a narrativa do capítulo 2 é mais antiga que a do capítulo 1, talvez uns 500 anos. A do capítulo 1, talvez do ano 500 a.C., mais ou menos, e a do capítulo 2, talvez 1000 anos antes de Cristo. Portanto, a Bíblia os capítulos da Bíblia não seguem uma lógica cronológica, digamos assim. Bom, e esse capítulo 2, então, é aquele que fala de que o ser humano foi criado desta maneira. O meu carro tem os pneus cheios com azoto e está a dar aviso de encher pneus. Era possível ligar? Ponha aqui. Obrigada. E eu também, já que há pessoas a agradecer, eu também agradecia que cortassem o som, digo uma vez mais. Então, em relação a essa segunda narrativa da criação do ser humano, é aquela que diz que o ser humano foi criado, primeiro o homem, macho, digamos assim, masculino, a partir da terra. Deus pegou num bocado de terra, soprou e apareceu o homem. E é por isso que o homem se chama Adão, porque em hebraico terra é Adam.
Então, Deus criou o ser humano, o homem masculino, a partir da terra, e depois, porque o homem era infeliz, não tinha ninguém igual a ele, tinha os animais, tinha as plantas, mas não tinha ninguém igual a ele, então era infeliz. Então Deus quis criar alguém igual a ele, o que mostra até uma perspectiva muito, muito bonita da dignidade da mulher e, portanto, que tem uma dignidade absolutamente igual ao homem. Portanto, os géneros são absolutamente iguais em dignidade, não é? Então diz que Deus pôs o ser humano, o homem, a dormir, tirou-lhe uma costela, criou a mulher, e o homem, quando acorda, então, vê que há alguém igual a ele. Diz, agora sim, alguém que é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Já tinha alguém igual a ele. Aliás, é muito engraçado, porque aparece na Bíblia, nesta altura, um adjetivo, digamos assim, uma qualificação da mulher face ao homem, que é esta. A mulher é um apoio do ser humano, do homem, digamos assim. Ora, essa palavra só é usada em mais 2 ou 3 lugares na Bíblia, essa palavra hebraica, para falar de Deus. Portanto, a mulher, a mulher tem digamos assim, essa equivalência ao divino para o homem e vice-versa, claro. Ora bem, diante desta afirmação da Bíblia, também a ciência, claro, a ciência ri-se, porque se as ciências não quiserem entender a Bíblia como um livro de literatura religiosa, e portanto se as ciências quiserem entender a Bíblia como um livro de ciência, então aí temos o caldo entornado, não é? Porque não pode haver compreensão recíproca, porque as ciências dizem não, o ser humano não apareceu assim, não foi feito a partir da Terra. Foi feita o ser humano aparece ao fim de milhares e milhares de anos de uma evolução e acaba por vir de um determinado ramo de primatas, portanto, nem aparece primeiro o homem e depois a mulher, géneros diferentes, nem sequer, diz a ciência, é possível que tenha havido apenas um primeiro homem e uma primeira mulher, um primeiro casal apenas, porque não sobreviveriam, quer dizer, portanto teria que haver um grupo. Aliás, hoje as ciências falam de que apareceram grupos de homens e mulheres em lugares muito diferentes do planeta, digamos assim, e por isso se chama uns o homem americano, a outros o homem africano, a outros o homem indo-europeu, enfim, porque apareceram grupos sem relação uns com os outros, sem relação uns com os outros. Há o Adão americano, há o Adão africano, há o Adão europeu. Apareceram grupos de homens e mulheres, claro, em lugares diferentes do mundo, e em momentos diferentes, e portanto as ciências falam de uma realidade muito, muito diferente daquilo que a Bíblia diz. Só que, uma vez mais, vamos concluir dessa maneira esta questão, a Bíblia é um livro de literatura religiosa, a Bíblia não é um livro de ciência. E, portanto, nós, seres humanos cristãos, neste caso, pessoas crentes, acreditamos em Deus, acreditamos na afirmação bíblica, mas também acreditamos naquilo que as ciências descobrem. Aliás, as ciências são fruto do grande dom de Deus ao ser humano, que é a sua inteligência, a sua capacidade de investigação, de aprofundamento, conhecimento da realidade. E, portanto, nós congratulamos com as descobertas da ciência, das ciências, e entendemos a Bíblia como realmente ela deve ser entendida. É um livro de literatura religiosa que nos quer dar ensinamentos de fé. Ensinamentos. E aqui, neste caso, o que é que a Bíblia quer dizer? Pois quer dizer que realmente o ser humano também tem origem em Deus. E que o homem e a mulher são iguais em dignidade. E que o ser humano é o clímax da criação. E que o ser humano tem a responsabilidade de continuar a criação. E que Deus é amigo do ser humano, até passeava no paraíso com o ser humano, não é? Com o homem e com a mulher. E que se aparece desordem na criação, porque é nesta narrativa que aparece depois a questão
da serpente, do fruto da árvore proibida, e de que a mulher comeu e depois acusa a serpente, o homem acusa a mulher. Se aparece desordem, se aparece caos na criação, a responsabilidade, o que a Bíblia quer ensinar, é que a responsabilidade disso é do ser humano. Portanto, a desorganização, o caos, provocado pelo pecado, pela desobediência, isso é da responsabilidade do ser humano. Não é da responsabilidade do Criador. Portanto, aliás, vamos lá ver, qual é a desobediência do ser humano? É de comer o fruto da árvore proibida. Mas qual é o fruto da árvore proibida? Não é nada a maçã, nem a pera, nem o figo. Quer dizer, a árvore da qual o ser humano não pode realmente comer é a árvore da ciência do bem e do mal, da vida e da morte. Portanto, tudo isto é figurado, não é? Não há nenhuma árvore do bem e do mal e nenhuma árvore da vida e da morte. Portanto, o que este poema, digamos assim, do Gênesis nos quer ensinar é que diante da natureza, diante da criação, não é o ser humano que se deve desviar da lei natural, da lei divina, da própria natureza, da criação, inventando arbitrariamente aquilo que acha que é bem e que é mau. Eu agora acho que é bem matar este, e mato. Eu agora acho que não tem problema fazer guerra àquilo, e faço. Não, a vida e a morte, o ser humano não pode arvorar-se em dono dessa escolha da vida e da morte, ou do bem e do mal. Não é? Bom. E, portanto, há aqui ensinamentos muito bonitos, não é? Na Bíblia, acerca da nossa fé, do nosso Deus, que não têm que estar em contradição com as afirmações da ciência. E então eu gostava, a partir disto, de concluir um pouco com dois quadros. Com duas afirmações realmente cientistas que nos dizem justamente isto que eu tenho estado a dizer, que Bíblia e ciências, fé religiosa e ciências, não têm que se opor. Diz este senhor Alistair McGrath, em primeiro lugar: temos muito a ganhar com um debate comum, cordato e rigoroso. A questão da existência de Deus e como será Deus se existir mantém ainda toda a sua importância intelectual e pessoal nesta época pós-Darwin. Encontramos mentes fechadas de ambos os lados da barricada. Os cientistas e os teólogos têm muito a aprender uns com os outros. De facto, nós temos muito a aprender uns com os outros. E as linguagens são diferentes, as perspectivas são diferentes, mas temos é que estabelecer um diálogo de enriquecimento recíproco, não é? Agora, como diz este cientista, há mentes fechadas dos dois lados. Há mentes fechadas do lado dos cientistas e há mentes fechadas do lado dos crentes religiosos. E com mentes fechadas não vamos a lado nenhum, não é? Um outro grande cientista, Francisco Ayala, também escreveu isto. A ciência procura descobrir e explicar os processos da natureza. O movimento dos planetas, a composição da matéria e do espaço, a origem e a função dos organismos. A religião trata de outra coisa, trata do significado e propósito do universo e da vida, as relações apropriadas entre os humanos e o seu Criador, os valores morais que inspiram e guiam a vida humana. A ciência não tem nada a dizer sobre essas matérias. E também não é assunto da religião oferecer explicações científicas para os fenómenos naturais. Que cada um no seu campo, não é? O povo diz cada macaco no seu galho, não é? Deixem-me dar um exemplo muito engraçado. Em Angola, tinha uma rapariga, que era uma adolescente, que era lá no Akukum, no interior de Angola, que era da Igreja Católica, que vinha às catequeses da Igreja, era do grupo de jovens, enfim. E na escola, ela tinha no sétimo ano, tinha a disciplina de Físico-Químicas, e o professor era um cooperante português, lá nessa escola, lá no mato, do interior de Angola. E o professor um dia, que era ateu, veio ter comigo e disse: Zé, tens lá na tua igreja uma rapariga, olha o que ela me disse, aqui numa pergunta que eu fiz. Eu perguntei: se nós atirarmos um pau de giz ao ar, ele cai, porquê? E a rapariga, esta adolescente, disse: em vez de falar da lei da gravidade,
diz, o giz cai porque os anjos empurram. Bom, ora, nós para as questões da ciência, para explicar as coisas da ciência, não temos que recorrer à religião. A religião não tem nada a oferecer de explicação para isso. Mas o contrário também é verdade. Quer dizer, do outro lado, também é verdade que a ciência não tem nada a dizer acerca da questão religiosa. Um cientista não tem nada a dizer se há Deus ou se não há Deus, se existe Deus ou se não existe Deus. Isso não tem nada a ver com a ciência. São coisas diferentes, são campos diferentes. Agora, que pode e deve haver um frutífero diálogo entre crentes e ciência, cientistas, isso sim, isso só resultará no enriquecimento recíproco. Então, como conclusão, é o último slide desta primeira parte do Deus Criador, desse dom da criação. Pronto, aqui em 4 ou 5 afirmações, resumir tudo aquilo que fui partilhando ou conversando convosco até agora. O Deus Criador não se opõe às afirmações da ciência. A primeira coisa. Segundo, o universo e o mundo foram criados em função do ser humano. Deus ofereceu ao homem portanto, já sabemos, homem e mulher, ofereceu um paraíso e a sua presença amiga. E o ser humano foi criado com liberdade. O que faz lembrar, a mim faz-me sempre lembrar muito aquela frase do Jean-Paul Sartre, esse filósofo existencialista e ateu, não é? Que um dia escreveu isto: nós somos livres para tudo, menos para decidir da nossa liberdade. Quer dizer, os seres humanos são livres. São livres. Claro, têm as suas condicionantes, são condicionados por situações, por circunstâncias, com certeza. Mas o ser humano nasceu livre. Livre. Menos para uma coisa. É para dizer assim, eu não quero ser livre. Quer dizer, para decidir da sua liberdade, de poder ter ou não liberdade, aí é que o ser humano não tem liberdade. Porque foi criado livre. Foi criado com liberdade. E é isso também pronto, que a Bíblia, a perspectiva, nos ensina. E que, portanto, na sua liberdade, o ser humano também pode escolher mais o bem ou o mal. O ser humano é o responsável pelo pecado, sobretudo quando se quer substituir a Deus, tomar o lugar do Criador, decidir do que é bem e mal, decidir da vida e da morte. Quando o ser humano entra por esse caminho, o ser humano é responsável pelo caos, pela desorganização da criação. Outra conclusão daquilo tudo que fomos falando, o mal também pode existir porque fruto das limitações da realidade criada. A criação não é o criador e, portanto, muitas vezes há contradições na própria realidade criada. E há muito mal que vem daí, mesmo sem ser causado diretamente pelo ser humano. Imaginemos os tsunamis, os tremores de terra, enfim, bom. Todos nascemos envolvidos no amor de Deus, embora no seio de um mundo cheio de pecado. Portanto, a vontade de Deus é o que nos ensinam os textos também da criação. A vontade de Deus é o paraíso, é a felicidade e nós vivemos envolvidos no amor de Deus. Embora, por causa da nossa liberdade e de um mundo que se vai construindo, muitas vezes à revelia desse maravilhoso plano de Deus, então começa a haver pecado e mais pecado e mais pecado. E cada ser humano que nasce, apesar de livre, nasce, não diria com pecado original, mas marcado num mundo, nasce num mundo marcado por pecado. Né? Embora o que nós afirmamos em primeiro lugar é que o ser humano não nasce marcado por pecado. Ele nasce envolvido no amor de Deus. Agora, nasce num mundo que está marcado pela realidade do pecado. Passaria então à segunda parte, e já um pouco mais breve, para até terminarmos na hora prevista, não é? Entre os 50 minutos, 1 hora. Hoje seria mais 1 hora, por causa das introduções, não é? Então, o dom de Deus para com o ser humano manifesta-se na criação, mas também no acompanhamento libertador do ser humano. Deus é salvador e libertador. E, portanto, a libertação é também um dom de Deus. O acompanhamento amigo e salvífico de Deus ao ser humano é um dom inestimável. A Bíblia fala muito, muito, muito de 2 níveis, digamos assim, dessa libertação de
de Deus ao ser humano. Um nível mais social, coletivo, e um nível mais pessoal, individual, pessoal. Tenho aí várias afirmações bíblicas que rapidamente passo a apresentar, a lembrar. Sobre a libertação de um ponto de vista mais comunitário, coletivo, vejamos dois textos, um do Êxodo e outro de Isaías. O Senhor disse: Eu bem vi a opressão do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor diante dos seus inspectores. Conheço, na verdade, os seus sofrimentos. Desci a fim de o libertar da mão dos egípcios e de o fazer subir desta terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel. Portanto, Deus preocupa-se com o sofrimento dos seres humanos. Deus preocupa-se com o sofrimento daquele povo que era escravo e desceu à terra a fim de o libertar, não é? Da escravidão. Depois este texto de Isaías, também clássico. E, bem, eu te vou dizer, eu escolhi aqui dois textos para falar desta libertação mais coletiva, mas escolhi dezenas ou centenas, são apenas exemplos. Sabeis qual é o jejum que eu aprecio, diz o Senhor Deus? É romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres os oprimidos e quebrar toda a espécie de jugo. É repartir o seu alimento com os faimados ou os fomeados, dar abrigo aos infelizes sem asilo, vestir os maltrapilhos em lugar de desviar-se do seu semelhante. Não é? Faz lembrar aquela frase de ontem do Dia Mundial dos Pobres, em que o Papa Francisco deu como título aquela frase do livro de Tobit, não é? Nunca vires a cara a um pobre, nunca finjas que não vês, nunca te desvies do teu semelhante, do pobre, do que sofre. Bom, portanto, o interesse de Deus é realmente quebrar as injustiças, libertar os seres humanos que vivem oprimidos por qualquer espécie ou tipo de opressão. Mas esse acompanhamento salvífico, libertador de Deus ao ser humano, não se manifesta apenas nas situações coletivas, comunitárias, mais político-sociais, digamos assim. Essa vontade de Deus tem também a ver com cada pessoa, algo mais pessoal, não é? Quer dizer, Deus, diz o Salmo 46, Deus é para nós uma presença permanente nos momentos de angústia e por isso nós não temos medo, mesmo que a terra trema, mesmo que as montanhas se afundem no mar, mesmo que as águas rujam furiosas, e mesmo que os montes tremam com o seu embate. Portanto, Deus está connosco, digamos assim, portanto não há razão para a angústia, para o medo. A carta aos Romanos, no capítulo 8, diz também algo muito bonito, não é? E também aqui, eu volto a dizer, escolhi aqui três exemplos de três textos, mas há dezenas e dezenas que podiam ser citados. Aliás, eu em seguida vou lembrar alguns que nos falam desse apelo e dessa possibilidade de vivermos sem medo, que nos aparece, que é a frase que mais nos aparece nos Evangelhos. Mas já lá vamos. A Carta aos Romanos diz no capítulo 8: Vós não recebestes um espírito que vos escravize e volte a encher-os de medo. Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. De acordo com o que está escrito, por causa de ti estamos expostos à morte o dia inteiro, fomos tratados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em tudo isto saímos mais do que vencedores, graças àquele que nos amou. Estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem o abismo, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Senhor nosso. Portanto, nenhuma realidade da vida, do mundo, do universo, poderá separar-nos do amor de Deus. E isso, portanto, é motivo de confiança e a razão pela qual nós podemos, efetivamente, acreditar e sentir que Deus é um Deus bom. E que é muito bom acreditar em Deus. E que é muito bom saber que há um Deus bom que está connosco. O tal Deus apetecível. Apetecível. E por isso eu creio, isto é apenas um pequeno parênteses, eu creio que realmente se nós também pudéssemos dar testemunho a toda a gente e a nós próprios, digo eu, de que Deus é um Deus apetecível, muito mais gente gostaria de conhecer e de ser amigo desse Deus, de quem ele também é sempre amigo. Bom, na primeira carta de João, diz também, no amor não há temor.
Deus ama-nos e, portanto, não há razão para ter medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o temor. De facto, o temor pressupõe castigo. E quem teme não é perfeito no amor. Deus não castiga. Deus não castiga. Deus, como um bom pai, pode chamar a atenção. Um bom pai, uma boa mãe. Deus não castiga. Quem, quem está à espera de castigo, quem acha que o outro pode dar castigo, tem medo. Mas Deus não infunde medo. Deus ama. Ama. E, portanto, não castiga. Não é? Porque o perfeito amor lança fora o temor. Então, aparece-nos realmente muitas vezes esta frase perdão, aparece-nos muitas vezes esta frase no Novo Testamento, que eu vou fazer aí algumas citações, do não tenhais medo. A possibilidade de nós vivermos sem medo é a possibilidade que nos é dada por um Deus que nos ama. Né? Então Deus salva em todas as circunstâncias. Não é? Sempre que há falta da liberdade, não é? Como no Êxodo, nós vimos há pouco, Deus é Salvador. Não é? Deus não tolera as injustiças, como tanto falaram os profetas. Não é? Mas Deus também é libertador do medo de Deus. Há muita gente crente, religiosa, que vive no medo de Deus. Deus é um Deus de amor e não de castigo. Então Deus é o libertador de todos os medos. E por isso a frase que mais nos aparece nos Evangelhos é essa: não tenhais medo. O não tenhais medo é um apelo central dos Evangelhos e, portanto, é um convite à confiança. No Natal aparece-nos logo, portanto, já antes de Jesus nascer nos aparece isso. O anjo diz a Maria: não tenhas medo. O anjo diz ao José em sonhos: não tenhas medo. Quando Jesus nasce, os pastores ficam assim atormentados com barulhos ou luzes, também aparecem uns anjos a dizer: não tenhais medo. Não tenham medo, não tenham medo. Nos milagres que nos aparecem nos evangelhos, na tempestade acalmada, as pessoas, ai, que será? Quem será este? Jesus diz: não tenham medo, não tenham medo. Ao chefe da sinagoga, na morte da filha, Jesus diz: não tenhas medo. Na transfiguração, não tenhas medo. Para a missão dos discípulos, quando Jesus manda os discípulos em missão, diz: não tenhais medo daqueles que vos podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Eu estou convosco. No simples cotidiano, não vos assusteis, não vos perturbeis. Todas essas citações que aí estão. Não? Na morte, ressurreição, também aí houve algum espanto e algum temor, digamos assim, mas o que é que se está a passar, não é? E aparece outra vez a afirmação: não tenhais medo. Conclusão: Deus não enviou Jesus ao mundo para nos arruinar ou nos perder. Que é uma coisa que nos aparece logo no capítulo 1 de São Marcos, que é o evangelista do próximo ano, que vamos ler aos domingos, não é? Quando há ali enfim, um quiprocó e uma problemática com um doente e um endemoniado, um demónio, aí a afirmação central. Jesus não veio para nos arruinar ou nos perder. Jesus veio para nos salvar, para nos libertar, para nos ganhar. Não é? E, portanto, cá está. O dom de Deus manifestou-se e manifesta-se na criação, na vida que nos é dada, e num acompanhamento libertador, permanente, cotidiano, a cada um de nós e a todos e cada um de nós. Portanto, um dom absolutamente maravilhoso, inestimável. Termino a minha conversa de hoje, a minha partilha de hoje convosco. Então vou interromper o compartilhamento da tela, muito bem. E aqui temos, então, agora vejo outra vez a galeria das pessoas que estiveram aqui, enfim, em partilha, a escutar-me. E pronto, há bocado não tinha visto o Gomes da Costa, o Zé Carlos, a Helena Pina Vaz, o Luís Vemas e a Mimi, sim senhor, muito bem. Olga Maiana, Filomeno Góes, tanta gente, a Cremilde, muito bem. Pronto, não citei alguns, mas estou a vê-los a todos. A Olímpia, Castro, pois é, espero que a Rita esteja boa, muito bem. Pronto, o Gabriel, o Rui Madeira, sim senhor. Agora que terminei, e vou até
encerrar daqui a pouco a gravação, mas entretanto, enfim, até às 7h30, vá mais 3, 4 minutos, se alguém quiser exprimir uma opinião, fazer alguma pergunta, ou discordar eventualmente, partilhando da sua fé, qualquer coisa, pois temos alguma liberdade, algum tempinho. Se alguém quiser falar, anuncia-se. Põe o som do seu micro e anuncia-se. Eu sou o amigo tal, ou a amiga tal. Então, Gomes da Costa, Zé Carlos, muito bem. Zé Carlos Gomes da Costa. Gostei muito de ouvir, como se diz agora modernamente, foi muito inspirador. Agora usa-se este termo. Mas é um pequeno comentário, porque eu estava a associar esta questão de este apelo repetido do Evangelho, não tenhas medo, não tenhas medo, com aquilo que ouvimos ontem no Evangelho. O que enterrou o único talento que tinha, enterrou por ter medo. Pois. Exatamente. E, olha, portanto, muito obrigado. Não pôs o seu talento a render. Claro. O medo paralisa-nos e, de certa forma, queria dizer, aborta-nos em vida. Exatamente. O medo, além de ser o oposto do amor, digamos assim, é algo que nos tira o gosto de viver, que nos aprisiona, que nos mata. O medo mata-nos. E o medo paralisa-nos. Não nos deixa viver à vontade, não nos deixa viver livres, ser felizes, construir a vida, viver na alegria, não é? Já bem besta quando a vida traz os seus problemas, mas nós, realmente, por causa do medo, ficarmos paralisados, como é muito interessante essa interpretação do Evangelho dos Talentos de ontem, esse homem que teve medo, e não fez nada, e ficou paralisado, e não foi feliz. Interessante. Para quem não se lembra disso ou não sabe, é uma questão de ir ao Google, ao doutor Google, e procurar lá o que é um talento. Um talento é uma barra de ouro, né? Era uma coisa, sei lá, discute ser entre 15 e 20 quilos, portanto, era uma coisa que andaria hoje uns 300, 400 mil euros, um talento. Portanto, isso mostra-nos a riqueza daquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus põe em cada um. Deus põe talentos em cada um, riquezas absolutamente, não são de euro milhões, mas quase, ok? E, portanto, nós temos é que pôr a render realmente esses talentos maravilhosos que Deus nos dá, que Deus nos faz como dom. Os talentos são, lá está, um dom. Olha, vi agora também o Fernando Gomes da Silva, sim senhor, e a irmã Teresa do Ramalhão. Eia, pá, sim, sei. Pronto, avançamos com o corte do encerrar da reunião. Vou então passar isto para a gravação e amanhã voltamos a ver-nos se quiserem aparecer. Muito bem, muito boa noite e bom dia. Tá bem? Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Boa noite, Obrigada. obrigada. Boa noite, obrigada.